Nesses últimos dias eu tenho recebido muito essa pergunta aqui no YouTube e também no Instagram, do pessoal perguntando sobre a possibilidade dos cargos de técnico judiciário e de técnico do Seguro Social virarem cargos com exigência de nível superior. Não é que eles iriam exigir, não é que eles iriam virar cargos de analista, mas que eles iriam exigir o nível superior agora. Eu pesquisei bastante pela internet, não vi nada muito concreto quanto a isso, mas eu sei que isso é uma demanda muito antiga dos sindicatos, e sempre que os sindicatos eles estão em mais embate com a administração pública, estão em mais estresse com a administração pública, o que está acontecendo agora com o pessoal do INSS, isso vem à tona porque sempre vai ser uma reivindicação deles. E o que acontece, pessoal? Eu vou explicar aqui nesse vídeo o que acontece, por que eles estão pedindo isso, isso faz algum sentido ou não. Vou explicar o que precisa para ser aprovado e vou explicar se eu acho que vai ser aprovado ou não, enfim, a minha opinião sobre o assunto. Primeiro, o que acontece? Há alguns anos, o cargo de técnico judiciário, por exemplo, falando da realidade de tribunais, era um cargo que tinha um ofício que era muito mais ligado aos processos físicos. Você tinha muitos processos físicos na justiça eleitoral, na justiça do trabalho, na justiça federal, em TJs. Você tinha muito processo físico e os técnicos, normalmente, eles eram pessoas que iam nomear páginas de processo. Então, por exemplo, você ia colocando uma folha atrás da outra, porque o processo ia se formando e você tinha que numerar. Às vezes, você numerava errado, tinha que refazer a numeração, dava um puta de um trabalho e tal. E quem ia fazer isso era um trabalho mais braçal, técnico. Então, movimentar processo de um lado para o outro, pegar o processo, aqueles pilhas de processo, 10, 15, 20 volumes de processo, colocar dentro de um carrinho, movimentar processo, seriam os técnicos judiciários, atender balcão, fazer esses trabalhos que eram mais trabalhos mais operacionais e menos judiciais de fato. Só que veio o PJE. Existiu uma coisa chamada PJE nesse meio do caminho, e os processos físicos se acabaram. E quando os processos físicos se acabaram, isso era uma coisa que acontecia já desde a época que ainda tinham processos físicos, mas se acentuou com os processos todos digitalizados. Não existe mais essa diferenciação entre o cargo de técnico e de analista tão latente assim. Tem muita gente que entra com esse preconceito de acha, não, porque você era analista de um tribunal e acha que vai fazer uma coisa totalmente diferente de um técnico e no fundo vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o técnico hoje não tem como ficar carregando processo para um lado para o outro, porque não existe mais processo para ser carregado para um lado para o outro. Na prática, os técnicos estão despachando, estão fazendo minutas, estão fazendo as mesmas coisas, preparando mandados, fazendo intimações, fazendo as mesmas coisas que um analista faria, porque não existe mais um trabalho propriamente para o técnico, como consta lá no cargo, nas atribuições do cargo, porque são atribuições antigas. Para o cargo de técnico do Seguro Social, eu não posso falar tão bem assim, porque eu não estou dentro da carreira, eu não sei, nunca atuei lá dentro para poder saber como é que funciona. Mas eu imagino que tenha acontecido muito disso também, até pela falta de servidores e pelo aumento da demanda, e isso, como eu falei, acontecia desde a época do processo físico nas justiças como um todo. Não tem mais como ter essa diferenciação. Nossa, só os analistas vão fazer isso ou aquilo. Não, cara, todo mundo vai fazer tudo, porque o serviço público está sempre precarizado, está sempre faltando gente, então não tem muito o que fazer. Dito isso, os sindicatos vendo isso daí, estão vendo, pô, cara, todo mundo trabalhando tudo igual. Os técnicos tendo que despachar, tendo que fazer trabalhos de alta complexidade jurídica e tendo que estudar muitas vezes conteúdos, às vezes até fazendo provas mais complicadas do que os analistas, porque tem uma concorrência maior. Cara, vamos unificar essas carreiras. Essa demanda é justa? Eu acho complicado, cara. Sendo bem sincero, assim, eu acho uma demanda muito complicada. Por quê? Porque você está retirando a possibilidade de 95%, não sei, tô falando esse dado, é um chutômetro, tá? Não tenho certeza desse dado. Mas, assim, de muitas pessoas, de uma parcela gigantesca da população
que às vezes tinha terminado o ensino médio, não tinha possibilidade de entrar na faculdade, eu estava dependendo do dinheiro de ser aprovado no cargo de técnico para entrar na faculdade, para poder conseguir até fazer carreiras maiores, como carreira de defensor, como carreira de juiz. Quantas vezes a gente não já escutou histórias de gente que, entrou no cargo de técnico, se apaixonou, pagou a faculdade de Direito, depois virou juiz, promotor, procurador, defensor público, e você não vai mais ver essas histórias se você barrar esse cara para esse cara ser analista. É justo o que está acontecendo com os técnicos hoje dentro da justiça e dentro, muito provavelmente, aqui eu não estou falando com conhecimento de causa, como eu já falei, do INSS? Não é justo. De fato, eles trabalham... Assim, não existe uma barreira clara entre técnicos e analistas, eles fazem as mesmas coisas e ganham salários completamente distintos. Mas é justo que, a pretexto disso, você coloque todo mundo, você cobre nível superior de todo mundo e faça com que uma pessoa que às vezes não tinha dinheiro para pagar uma faculdade ou que não tinha condição de fazer isso, que estava dependendo de passar num concurso desse para realizar um sonho, agora seja impedida de passar e de fazer esse concurso, prestar esse concurso por causa dessa demanda, acho complicado e não acho justo também. Acho que são escolhas trágicas, né? Como o STF fala, às vezes o ministro Barroso fala sobre isso, né? Que o STF vive fazendo escolhas trágicas, mas eu acho que, assim, no fundo, eu me solidarizo muito por essas pessoas que às vezes não têm condição de fazer uma faculdade, que conseguem ver num cargo de técnico, num cargo que existe só nível médio, uma mudança de vida e vão ser barradas por uma demanda sindical, por uma demanda das pessoas que já estão dentro daquela classe. Então, assim, é isso que acontece, mas eu acho que eu não consigo aceitar, não consigo achar boa essa ideia, simplesmente para você ter um incremento salarial, simplesmente para você ter uma progressão de carreira aí, porque a ideia dos sindicatos seria se todo mundo virasse a mesma carreira, todo mundo ia ganhar igual, quem era técnico ia virar analista, não ia virar analista, né, mas seria equiparados, né, porque você não poderia virar analista pela Constituição Federal, e aí você teria um incremento salarial. Eu acho que é uma demanda, eu entendo, acho justa, mas não acho que correta, no fundo, assim. Mas, dito isso, você acredita que isso vai acontecer de fato, Matheus? Não acredito que isso vai acontecer de fato, sendo bem sincero, porque eu acho que é uma mudança legislativa complicada, acho que é uma mudança legislativa porque, assim, para quem não sabe, toda vez que você vai mexer em determinado cargo, você precisa de uma aprovação legislativa, você precisa mexer na lei daquele cargo. Todo cargo na administração pública, ele tem uma lei que rege aquele cargo. Dito isso, se você precisa mexer naquele cargo, precisa mexer na remuneração, nas atribuições, na forma de ingresso daquele cargo, em qualquer coisa você precisa mexer na lei daquele cargo. E eu acho que é uma alteração que não tem uma vontade política muito grande, acho que pode ter uma repercussão ruim para os políticos e eu acho que não tem por que eles se meterem nesse vespeiro de fazer uma mudança legislativa tão grande como essa, simplesmente para agradar os sindicatos. Nunca foi muito, nunca pareceu muito uma demanda que estava muito ali em voga para poder acontecer. Não acredito que isso aconteça para os próximos cenários de TRT, não acredito que isso aconteça para o próximo concurso do INSS, que se não vier agora, vem ano que vem, eu sei lá quando é que vem, mas deve acontecer nos próximos meses aí o concurso do INSS, não sei quando, mas deve vir. Não acredito que venha, porque é uma mudança legislativa grande, é uma mudança legislativa que requer muita discussão e que eu não acho que vai ser feita a toque de caixa dessa forma, tá? Existe um cenário, existem vontades, mas eu não acredito que isso aconteça. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Coloca aqui embaixo a sua opinião, se você acha que é justa a demanda, se você acha que deveria ser assim, se você acha que não deveria, se você acha que é um absurdo, se você só tem um nível médio e estava pensando em estudar para o INSS ou para algum técnico de TRT, TRE, TRF, e se você estava contando com essa grana para poder fazer uma faculdade. Enfim, quero saber a sua história. Deixa aqui embaixo, vamos debater sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que pode estar em alta aí nos próximos tempos, mas, sendo bem sincero, não acredito que isso passe, porque não vejo vontade e ambiente político para isso, beleza? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo esse formato um pouco mais talk aqui, falando com vocês mesmo. E é isso, não vai ter edição, não vai ter nada, esse vídeo vai assim mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa um comentário aqui embaixo, mesmo que não seja um comentário falando sobre isso, falando sobre qualquer coisa, deixa um P ponto aí, um B ponto, G ponto, obrigado, qualquer coisa, porque isso ajuda, os comentários ajudam com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. E os vídeos sobre concurso, geralmente eles não têm muitos comentários, né, porque as pessoas não lembram ali de agradecer e tal. Então, como forma de agradecimento pelo conteúdo que eu sempre estou postando aqui,
digita qualquer coisa aí, escreve qualquer coisa no teclado e dá um enter aí pra fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falei, tchau. Até mais.